Dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Lucas, capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Hoje, terça-feira, Jesus e todas as Escrituras. Bem querido, bem querida, você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Você sabe que pode participar conosco. Estamos esperando. Faça comentário, faça perguntas. Dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe essa mensagem com outros, a fim de que outros possam ter contato com o Evangelho. E inscreva-se no canal para receber notificações e mensagens. Ore por nós para que possamos continuar exercendo esse trabalho de Deus. O tema de hoje é muito interessante e complemento do tema de ontem. Ontem falamos sobre Jesus e a lei, hoje Jesus e todas as Escrituras. Como Jesus trabalhou com a Bíblia, com toda ela. Né? No tempo de Jesus, a Bíblia não era assim em formato de um livro desse jeito. Eram rolos, pergaminhos. Mas Jesus, ele não privilegiou nenhuma parte específica da Bíblia e também ele não rejeitou nenhuma parte da Bíblia. A Bíblia que eu me refiro era o Antigo Testamento, a Bíblia do tempo de Jesus. Mas para falar acerca de seu ministério e para validar, para comprovar que as profecias se cumpriram, para dar base e fundamento a tudo que diz respeito a ele e provar que ele era o Messias, ele usava o Antigo Testamento, a Bíblia daquela época, toda ela, todo o Antigo Testamento. É interessante notar que no judaísmo a Bíblia era vista em 3 partes. Era a Bíblia como você tem aí, como eu tenho aqui, completa com todos os livros, mas eles dividiam, eles falavam da divisão bíblica em 3 partes. A primeira parte seria a lei de Moisés. A segunda parte seria os profetas. E a terceira parte, os salmos. Então, para um judeu, essa é uma divisão da lei. Quando eu falo dos salmos, eu estou me referindo não somente dos salmos em si, mas também estou me referindo de provérbios, o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares. Então tudo isso fazia parte dos salmos, assim como também os profetas eram inseridos os profetas e mais a parte histórica e outros elementos que apareciam ali, como os reis, etc. E a lei de Deus, o Pentateuco, a Torá, a lei de Moisés, era a referência dos 5 livros de Moisés. Então, esse conjunto da Bíblia, Jesus citava toda vez que ele queria validar a sua autoridade, toda vez que ele queria mostrar que tudo que estava acontecendo já havia sido profetizado antes, então ele usava todas essas partes da Bíblia e ele procurava comprovar. Em muitas passagens, em Lucas capítulo 24, de 13 a 35, depois o verso 44, verso 45, e em outras partes da Bíblia, como nós já vimos em Mateus, também em Marcos, existem citações de Jesus fazendo, na realidade, referência a um livro do Antigo Testamento, fazendo referência a uma dessas 3 partes da lei, ou dos salmos, ou dos profetas. E Jesus, ele procurava fazer isso validando a palavra escrita. Ele era o Verbo encarnado, ele era Deus que se fez homem, ele era o Messias, o Salvador, ele tinha bastante autoridade. Entretanto, ele não desfazia da autoridade da palavra. Ele não desfazia da autoridade da Bíblia, naquele caso ali do Antigo Testamento. Ele não desfazia dessa autoridade. E mais, Jesus não somente não desfazia, mas ele incentivava que aqueles seus seguidores obedecessem às coisas da Bíblia, do Antigo Testamento, e que pregassem a respeito disso. Em Mateus capítulo 28, nós encontramos ali, do verso 18 a 20, Jesus dando a comissão evangélica para que os discípulos saíssem para pregar para o mundo.
E lá ele faz essa seguinte abordagem, que os discípulos deveriam ensinar tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Que os discípulos deveriam perpassar, que os discípulos deveriam então levar adiante esse ensino. E isso inclui a maneira de Jesus lidar com a Bíblia. Jesus, ele era defensor de toda a Escritura. E é óbvio, porque toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura fala sobre Jesus, toda a Escritura guia a Jesus. Por isso ele diz lá em João 5,39, né? Examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, quando queremos saber de Jesus, precisamos abrir a Bíblia, seja o Antigo ou seja o Novo Testamento. A Bíblia fala de Jesus. Que Deus abençoe você. E se você crê nisso, se você aceita toda a Bíblia como a mensagem de Jesus, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por todas as coisas. Ajuda-me a aceitar a Bíblia, a Tua palavra, toda ela, como uma mensagem que fala e que baseia o Teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.